dia, queridos, a graça e a paz de Jesus. Aleluia, toma seu assento. Glória a Deus. Aleluia, povo amado de Jesus, amo vocês. Tivemos durante o mês de... Obrigado, gente. Tivemos no mês de julho um tempo onde os nossos pastores tiveram, os pastores de governo da casa, aqueles que vocês estão mais habituados a pregar, ouvir pregar, estiveram refazendo as suas forças, desfrutando um pouco, merecidamente, com os familiares, um tempo de descanso, um tempo onde a gente reabastece a bateria. E foi tão precioso poder ver uma nova geração surgindo com tanta força, com palavras tão preciosas, poderosas. Louvamos a Deus, porque nós estamos vendo a roda girar, né? Estamos vendo o ciclo da vida acontecer naturalmente. E nós queremos agradecer a Deus a vida de cada um de vocês. De uma maneira especial, hoje, no Dia dos Pais, a cada pai, né? Que você possa receber o doce precioso, a preciosa graça e unção para ser pai. Hoje pela manhã, quando acordei, estava agradecendo a Deus o privilégio de ser pai. Uma honra muito grande e louvo a Deus por Ele ter me permitido viver essa experiência. Em seguida, estava orando também, agradecendo a Deus a vida do meu pai terreno, que hoje está junto com o meu papai do céu, né? Hoje meus dois papais estão juntos, né? Estão lá em cima, seguramente curtindo bem e vivendo melhor do que a gente, né? E eu estava agradecendo a vida dele, graças ao bom Deus. Eu pude falar isso em vida e não tem nenhuma dificuldade de falar isso depois da ausência dele. Eu tive um excelente pai. E muitas vezes durante as pregações eu já falei um pouco do quanto o meu pai terreno, ele manifestou o caráter de Deus, mesmo sem um entendimento de que aquilo era Deus na vida dele. Eu pude, depois de alguns anos, ver meu pai convertido, e agora com o entendimento, continuar manifestando a própria característica, o caráter de Deus na vida dele. Eu louvo a Deus pela vida dele. E quando eu orava pelo meu pai, eu estava conversando com Deus e pedindo algo para Deus. Falei, Deus, eu acho que o grande desafio da paternidade, é ter um modelo de pai que é o Senhor. E foi muito difícil, né? Separar, botar um padrão tão elevado, né? Como é que a gente pode ser pai como Deus é pai? E foi um tempo de bastante confronto e ao mesmo tempo muita alegria, porque Deus não me cobra isso. Na verdade, sou eu que desejo isso. Essa é a expectativa do meu coração. Isso é um desafio para os pais. Que cada dia a gente possa se parecer mais com o nosso papai. Aquele que é o exemplo de paternidade. Nenhum exemplo terreno pode representar exatamente aquilo que papai, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, Ele o é, né? A dádiva da sua vida. Eu não vou pregar sobre os pais hoje, quero voltar à nossa série da restituição. Até uma pessoa me passou um recado, falou, pastor, mas isso vai recomeçar no Dia dos Pais, a gente está em casa com os filhos, não vai dar para vir. Eu falei, se preocupa não, tá na internet, a gente precisa retomar essa série. E eu quero hoje, aos meus olhos, né, pregar uma das mensagens mais lindas de restituição da Bíblia, talvez uma das mensagens mais conhecida na sua essência e pouco entendida, né, nos seus detalhes, né? Sem dúvida nenhuma, esse personagem que nós vamos trabalhar hoje, ele é um personagem que quando você olha para ele, existem alguns sentimentos, nós vamos falar sobre isso, mas acima de tudo você vai lembrar, acima de tudo, aquilo que foi a sua vida, uma vida de restituição. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Jó, né? E vamos falar sobre a restituição total. Esse é o tema que nós demos, a restituição total, lições sobre a vida de Jó. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler na versão Almeida atualizada,
Jó capítulo 1. Vamos ler do verso de número 6 até o verso de número 12. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme ao Senhor? Acaso não cercaste como Sebe, e ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste, e os seus bens multiplicaste na terra. Estende, pois, a mão, toca em tudo que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, que nesta manhã, através da tua palavra, nós possamos aprender lições preciosas, e que o nosso coração seja um coração aberto, e que nesta manhã a tua palavra ela possa trazer instruções precisas, tão valiosas, a respeito da vida desse homem. E que isso norteie, ó Deus, o nosso relacionamento conosco mesmo, com as pessoas, com o mundo espiritual e contigo. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu não sei quanto a você, na sinceridade do meu coração, eu já perguntei a Deus muitas vezes por que Deus permitiu tanta coisa na vida de Jó. Né? Eu gosto de me relacionar com Deus com muita franqueza, com muita liberdade. Não adianta eu esconder de Deus um sentimento, porque Ele sabe. A Bíblia diz em Salmo 139, que mesmo que ainda não tenha vindo um único pensamento, Deus já sabia aquilo que eu ia pensar. Então, eu já tenho por hábito não ficar tentando me enganar, que estou enganando a Deus com aquilo que eu penso. Então, diante disso, eu já aprendi a colocar diante de Deus os meus questionamentos. Já aprendi a colocar diante de Deus com toda a reverência, nós vamos falar um pouco sobre isso. Com toda a reverência, eu coloco diante de Deus os meus porquês. Os meus porquês. E um dos meus porquês, quando eu li esse texto, ainda pequeno, né? Era: Deus, precisava passar por tudo isso? Era necessário? Sabe, o que está por trás de toda essa história? Por que tanta tragédia? Por que tanta coisa aconteceu na vida desse homem de Deus? E estudando bastante sobre isso, eu confesso que li muitas coisas, mas de uma maneira especial eu quero honrar aqui, tá, ao reverendo Hernani Dias Lopes, um homem que tem mexido muito comigo nos seus escritos e muito nas suas mensagens. Eu tenho a coleção dos livros dele, os comentários dele. E muito do que eu prego aqui é fruto da inspiração daquilo que eu li. Muita inspiração daquilo que Deus deu para ele. De uma maneira especial, essa mensagem, ela foi muito inspirada num livro, um comentário que ele faz dentro do seu livro a respeito de Jó. É um comentário bem amplo, mas eu peguei algumas verdades aqui, e você vai ver que muitos pontos daquilo que eu vou abordar estão ali, transcritos no livro dele, porque mexeram comigo. Eu quero dividir com você aquilo que foi útil para mim. Então, é uma mensagem bem inspirativa, que Deus mexeu comigo, me trouxe algumas instruções, eu achei relevante compartilhar com a igreja a respeito desse tema. Eu quero falar um pouquinho sobre, primeiro, alguns aprendizados. O que aprendemos com o livro de Jó? Primeiro, nós aprendemos quem é o acusador das desgraças da nossa vida. Quem é o causador das desgraças? Primeira coisa que você vai aprender no livro de Jó é que Deus não é o causador dos problemas. Quando você lê o texto, nós vemos o texto, quando Deus fala a respeito de Jó, Satanás está presente e Deus não causa o problema. Quem causa todos os problemas é Satanás. Você vai perceber ao longo da história, a partir do versículo 11 em diante, tudo que acontece tem a pata do chifrudo.
Então a primeira coisa que você precisa entender é que os dissabores da sua vida, as coisas erradas que acontecem, nunca vêm de Deus, nunca. De Deus não emana, Deus não consegue mandar algo bom e ruim ao mesmo tempo. De Deus não existe água doce e salgada. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O que você tem de Deus é bondade, é misericórdia. O que você tem de Deus são as coisas boas. Então, tira da sua cabeça a primeira coisa que eu queria que você entendesse. Nunca tente atribuir a Deus alguma maldição que veio sobre a sua vida. Existem algumas teologias erradas correndo por aí, né, a respeito do Deus do Velho Testamento, que fazia, que matava. Quando você estuda profundamente isso, eu li um livro maravilhoso chamado, sabe, Por que Deus autorizou matar? Né? Então você vai perceber um pouco ao longo do tempo que não é Deus que provoca o mal. E que tem alguém que é especialista em trazer as desgraças para a sua vida. Esse é o chifrudo. A primeira verdade que o livro vai nos ensinar é essa: tire da sua mente que Deus pode produzir maldade para você. E nunca perca da sua mente que você tem um opositor que passa dia e noite querendo matar, roubar e destruir. Segunda verdade que você precisa entender: que é possível um ser humano manter a lealdade a Deus, servir por amor, sem interesse. Eu vou repetir. É possível que o ser humano ame a Deus, sirva a Deus, sem nenhum outro interesse que não seja Ele. Terceira verdade: Deus pode estar em silêncio por um longo tempo, mas Ele não está desatento a tudo que acontece. Deus nunca perde o controle do que está acontecendo na sua vida. Quarta verdade: Deus está preparando uma grande restituição para aqueles que confiam nele. Essas 4 bases você vai descobrir no livro de Jó. Agora eu quero começar a trazer para você a visão de Deus a respeito de Jó. O primeiro ponto da nossa mensagem é como Deus enxergava Jó. O que é que Deus fala nas Escrituras sobre Jó? Vai até Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. No texto que nós lemos, e ele vai dizer: a primeira coisa que Deus pensa sobre Jó: não há na terra ninguém semelhante a ele. Primeira verdade que Deus assim, sabe, você reparou, meu servo Jó? Não há ninguém, pode deixar o texto, deixa o texto, volta o texto para eu te ler. Não há ninguém como ele na terra. Pode deixar o texto aí, não tira não, pode deixar o texto aí. Fala assim: Deus olhou para Jó, falou: é o cara. Essa é a percepção de Deus, ok? Segunda coisa que você vai descobrir, quer dizer, dentro desse tema ainda, né? O que Deus quer falar que não é semelhante a ele? Interessante que a Bíblia vai falar a respeito de algumas características de Jó, muito forte. Segundo lugar, a Bíblia diz que Jó, tá? Ele era um homem íntegro. Segunda coisa que Deus falava sobre Jó, ele era íntegro. Integridade, alguns definem que a forma de você entender a integridade é aquilo que você faz quando ninguém está enxergando. Integridade é aquilo que quando você está sozinho, diante de um cenário, algo dentro de você fala mais alto do que aquilo que te levaria a errar. Me lembro, mencionando meu pai mais uma vez, me lembro, criança, né? Por gentileza, não joga pedra em mim não, porque a maioria já passou por isso. Um dia eu mexi na carteira do papai, só eu, né? Quando era um menino pequeno lá em Barbacena, eu fui lá mexer na carteira do papai e vi que tinha bastante dinheirinho ali, né? Naquela época, não sei se era cruzado, real, sei lá o que for. E eu vi que tinha bastante nota igual, eu falei: algumazinha não vai fazer diferença. Eu não estou roubando, é do papai é meu. E essa notinha aqui, ele não vai fazer diferença. Peguei aquela notinha e botei para comer doce. Deu certo, não deu errado. O que acontece?
Você volta de novo para a carteirinha do papai. E lá pelas tantas, não sei quantas vezes isso aconteceu, por favor. Eu já me arrependi, tá bom? Não. Lá pelas tantas, um dia meu pai me chamou. Meu pai me chamou e a carteira dele estava acessível. Ele falou assim, filho, você está mexendo na minha carteira? Nós éramos 3 irmãos na ocasião. A Cristina ainda não tinha nascido, minha irmã mais nova. E eu falei, como é que ele sabe que sou eu? Por que não é a Márcia? Por que não é o Gilberto? Quando ele perguntou para mim, eu falei, pai, me perdoa, pai, fui eu mesmo, não sei o que e tal. E já esperava uma lambada, né? Já sabia que o couro ia comer. Meu pai, em vez disso, ele falou assim, filho, senta aqui. Eu sentei. Ele me deu uma longa conversa, contou uma longa história. E depois ele falou assim, sabe, filho, eu podia corrigir você, podia deixar uma marca no seu corpo, mas eu não quero deixar uma marca no seu corpo, eu quero deixar uma marca no seu coração. Sabe, não adianta eu te corrigir se você não entender que você precisa mudar. E eu quero dizer para você, sabe onde vai ficar essa carteira? Todos os dias a carteira vai ficar aqui, aberta, aqui em cima. Ela vai estar aqui e vai ter bastante dinheiro. E papai não vai esconder essa carteira de você. E você vai ter que aprender a todo dia passar por essa carteira, você sozinho diante dessa carteira, olhar para essa carteira e dizer assim, eu não vou pegar essa carteira, eu não vou tocar esse dinheiro, porque não é meu. Isso vai produzir em você uma integridade. E sabe por que eu vou fazer isso, filho? Porque se você não aprender a resistir à carteira do papai, amanhã você não resiste a um negócio, depois você não resiste a um banco, e daqui a pouco você se perdeu. Então eu quero que você seja íntegro. E a integridade é quando você está sozinho diante de uma cena, e por causa daquilo que você é, você diz, eu não vou tocar nesta carteira. E aquilo foi uma grande lição para mim. Eu aprendi a passar diante daquela carteira, olhar e ter muita vontade de pegar dinheiro. E ter muita necessidade de pegar o dinheiro. Mas por causa da integridade, só tinha eu e ele ali. Mas eu decidi viver uma vida de integridade. A Bíblia diz que Jó era íntegro. E integridade tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que foi criado em você, aquilo que você decidiu viver. E que ainda que ninguém na terra possa enxergar, você sabe que tem alguém que está enxergando. E o parecer desse alguém, ele é mais importante e mais decisivo para a sua vida que você pode imaginar. Porque você pode passar na terra a vida inteira fazendo falcatrua e de repente ninguém te descobre. É possível. Nem sempre, mas é possível. Só tem uma coisa. Um dia, eu e você, vamos aparecer diante do papai e ele vai cobrar o dinheirinho da carteira que você pegou. Ou o mau negócio que você fez. A Bíblia diz que Jó era íntegro. Como é que Deus enxergava Jó? Alguém muito correto. Como é que Deus enxergava Jó? Reto. Presta atenção. Um homem íntegro, reto. Reto. E que se desviava do mal. A terceira maneira como Deus olhava é que Jó era um homem reto. Que era um homem de palavra. Que era um homem onde o seu sim era sim, o seu não era não. Quarto lugar, a Bíblia diz que ele olhava e via ele como um homem temente a Deus. E a Bíblia diz que aquele que teme a Deus, Provérbios 9, 10, ele diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento dos santos a prudência. Então, Deus olhava Jó como um homem que não havia ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, homem que se desviava do mal, homem temente a Deus, e um homem de palavra, um homem reto. Agora, vamos ver como é que Satanás via Jó. Né? O texto vai falar a respeito disso. Como é que Satanás via Jó? O que Satanás falava sobre Jó? Vai lá em Jó 1, versículo 9 e 10. Olha lá. Olha o que Satanás dizia a respeito de Jó. Ele diz assim, então respondeu ao Senhor, será sem motivo que Jó teme a Deus? Acaso, responde, continua, na verdade, que tu mesmo puseste uma cerca ao redor, tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa, de tudo que tem.
abençoaste a obra das suas mãos, seus bens, e multiplicaste na terra. Sabe o que Satanás pensava a respeito de Jó? Tá? O que Satanás olhava e ele via na vida de Jó? Primeiro, ele começava a dizer assim: Deus, Jó só é santo, Jó só é temente porque o Senhor compra ele. Primeira coisa que Satanás dizia assim: não há na terra ninguém que serve ao Senhor se não for por interesse. Diga assim: misericórdia. Não, você perdeu uma grande oportunidade de falar isso. O que Satanás está tentando dizer, e Jó é uma figura de você e de mim. Sabe por que Jó está na Bíblia? Para dizer que, como Jó, existem pessoas que vão amar a Deus independente daquilo que recebem da parte de Deus. Que nós amamos a Deus, não porque Ele nos compra com benefícios. Nós amamos a Deus por quem Ele é. Segunda coisa que Satanás falava sobre Jó, que ninguém ia adorar a Deus somente por aquilo que Deus é. Satanás tinha uma visão a respeito do homem, nada mais é do que aquilo que todo mundo já sabe, né? Nós nos enxergamos do outro conforme nós nos enxergamos. Satanás achava que todo mundo era como ele. Enquanto Satanás teve benefício no céu, ele serviu a Deus. A hora que ele quis mais do que Deus queria dar, ficou provado que a única maneira pela qual ele queria se relacionar por Deus era ter a grandeza que ele tinha, ser o lugar que ele tinha. E quando ele começou a perder isso, ele se rebelou contra Deus. O que eu tenho para dizer para você nesta manhã é que não importa como Satanás pense a teu respeito, importa é o que Deus pensa a teu respeito. O que eu quero que você aprenda nessa manhã e fique muito claro nessa manhã é que Satanás, ele é o acusador. Então, ele sempre vai querer trazer à sua vida e à minha vida algumas acusações, sabe, que são divergentes daquilo que Deus vê. Então, ouça bem o seu pastor. Ande por aquilo que Deus pensa a seu respeito e não por aquilo que Satanás diz a teu respeito. E aqui vem uma lição muito interessante. Tem gente que tem que parar de ouvir Satanás através da vida dos outros. Meu Deus, eu vou falar. Ai, pera, presta atenção. Você precisa parar de ouvir Satanás através da boca de pessoas. Porque se existe algo pelo qual Satanás é especialista em usar, é a boca de alguém para falar algo a seu respeito ou para você, para te desanimar e te distanciar de Deus. E hoje venho, em nome de Jesus, repreender toda a boca maldita que foi pronunciada, qualquer palavra contrária a teu respeito. E eu agora repreendo toda palavra maldita que foi dita a teu respeito, seja pelo inferno, ou seja através de boca de pessoas. Você não é aquilo que as pessoas disseram, você não é aquilo que Satanás percebe, você é aquilo que Deus disse que você é. Tem muita gente sofrendo e sofrendo muito, porque ouviu alguém falar: ah, você é feio. E o Kiko? Sou feio, mas sou simpático. Querido, sério, falando sério. Um dia, eu estava lutando com a minha ausência de beleza, aos meus olhos. Não vou me chamar de feio. Mas eu olhei para o espelho e falei assim: rapaz, precisava dar uma melhorada nessa plataforma aí. Né? E como eu sou uma pessoa positiva e não negativa, no que eu estava ali olhando, tentando achar defeito, me veio um texto da palavra de Deus. A Bíblia diz que um coração alegre coloca o rosto mais bonito. E eu decidi ser feliz. E é por isso que eu sou bonitão. Sabe, queridos, o que tem que prevalecer na sua vida não é o de fora, o que tem que prevalecer é o de dentro. O que tem que prevalecer é aquilo que você vai entender a parte de Deus. Mas eu quero agora caminhar um pouco mais, depois de você entender, sabe, o que Deus pensa de Jó, o que Satanás pensa de Jó. Eu quero falar sobre
5 lições que nós aprendemos com a vida de Jó. 5 lições. Primeira lição. Fala assim, primeira lição. Existe um povo que ama mais a Deus do que as bênçãos de Deus. Dá uma glória a Deus aí, vai. Diga assim, eu sou desse tipo de gente. Recentemente o André pegou uma mensagem sobre isso, falando sobre as bênçãos que te acompanham. Sabe, deixa eu falar algo para você. Graças a Deus, eu conheço um povo que ama a Deus não por aquilo que Ele dá, que ama mais a Deus por aquilo que Ele é, do que por aquilo que Ele pode fazer. Que todo homem que se relaciona com Deus, ele precisa ter um interesse em Deus, não interesses materiais. Embora Satanás divulgue o homem interesseiro, que as pessoas se aproximam de Deus por causa das bênçãos, Deus acredita que existe um povo que não se corrompe pelas bênçãos que não recebeu. Segunda lição, essa eu gosto, que a prosperidade e a riqueza não corrompem o homem que teme a Deus. Levanta a mão e diga assim, segunda lição, a prosperidade e a riqueza necessariamente não corrompem alguém que teme a Deus. Nós aprendemos durante muito tempo, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí se estereotipou uma série de gente rica, e diz assim, rico não vai para o céu. A maioria do rico se perde. A maioria das pessoas que têm dinheiro não podem. Sabe, a maioria das pessoas que são prósperas. Sabe, a Bíblia vai falar que Jó era muito rico. A Bíblia vai dizer que Jó era o homem mais rico. Depois, quando ele descreve toda a situação de Jó, ele vai falar o quanto Jó era rico. E mesmo assim, com todas as prosperidades de Deus, Jó não se corrompeu. Eu quero dizer para você, querido, eu tenho algo para te declarar. Sabe, se você não se corromper por causa das bênçãos, as bênçãos chegam até você. Muitas vezes eu acho que nós não somos abençoados porque nós não estamos preparados para lidar com a bênção de Deus. Você sabe de muitas histórias de pessoas que, ao ficarem prósperos, se perderam. Mas eu tenho uma boa notícia. Eu não norteio a minha vida por essas pessoas que se perderam pela prosperidade, porque eu conheço muita gente rica que não se dobrou à riqueza. Ao longo da minha história, eu vi muita gente como Jó. Recentemente, soube de uma história de um jovem que na sua juventude fez um voto a Deus de que se ele ficasse rico, ele seria um mantenedor do reino. Na ocasião ele não tinha emprego, na ocasião ele não tinha posses, na ocasião ele estava terminando os seus estudos, e numa conferência onde ele foi desafiado a homens que queriam ser mantenedores do rei, ele fez um voto. E ele falou assim, se o Senhor me enriquecer, eu de todo o coração não vou me corromper e vou servir ao Senhor. Esse rapaz tem pouco mais de 40 anos agora. Ele é multimilionário. Tem empresas de aviação no Brasil. Tem táxi aéreo nos Estados Unidos. E é um dos maiores mantenedores de alguns ministérios no Brasil e na obra missionária. Sabe por quê? Porque, exemplo de Jó, tem gente que não se corrompe com dinheiro. Querido, dinheiro não corrompe ninguém. O dinheiro só traz à tona o homem corrompido que já está dentro dele. Eu vou repetir. Dinheiro não corrompe ninguém. O dinheiro só traz à tona aquele que já está corrompido quando não tinha. E só não manifestou porque não tinha como manifestar. Então, o nosso problema não é ter ou não ter dinheiro, é quem nós somos sem dinheiro, também seremos com dinheiro. Diga amém. Terceira lição. Existem na terra que amam mais a Deus do que a si mesmo. Vivemos um tempo tão interessante, onde as pessoas são egocêntricas, onde elas são o centro de todas as coisas. Nós cantamos Cristo é o centro de todas as coisas, onde tudo gira em torno dela. Quando você roda
as redes sociais, você vai perceber o nível da nossa geração, sabe, do quantas pessoas estão se promovendo e tudo gira em torno dela, do que ela fala, do que ela faz, do quanto ela tem, do curso que ela é. Essas pessoas, elas se tornaram Deus para si mesmo. E até usam as estruturas eclesiásticas para dizer que foi Deus que me abençoou. Mas quando você espreme, o que está por trás sou eu. Até falam de Deus, até usam as Bíblias para isso, mas elas são o centro de todas as coisas. Elas estão buscando atração para elas não estão buscando Deus, elas não estão usando as coisas de Deus para Deus, mas elas estão se promovendo através das coisas santas. Mas eu tenho uma boa notícia, eu conheço pelo menos mais de 7.000 que não se dobraram a esse Baal pessoal, a esse Deus Baal de si mesmo, a esse Deus, sabe, uma das coisas que me dá gastura é quando eu vejo gente se promovendo, e se promovendo, e se promovendo, e se promovendo. Eu não aguento mais quando alguém chega para mim, sabe, com um currículo, sabe, ex não sei o quê, parece um museu, sabe, ex-Deus, como diz o Jamal, vice-Deus. Sabe, não precisa se promover. Deixa que a unção e Deus te promova. Entre em simplicidade com Deus e Deus vai te colocar no lugar onde Ele quer. Coisa mais terrível é gente que se promove na rede social. Sabe, eu tenho que lidar com isso. Isso é um trauma. Eu confesso a vocês que eu preciso ser curado. Eu não aguento ver gente... Síndrome de He-Man, eu tenho a força. Vocês estão brincando? Isso é sério na nossa geração. A nossa geração criou um Deus chamado eu. E que ama mais a si do que ao próprio Deus. E que é mais importante que o seu nome seja dito do que o nome do Senhor. Prega para ser visto, prega para ganhar dinheiro, anda. E tudo que faz tem um único objetivo, eu. Mas eu tenho uma boa notícia. Em Jó nós descobrimos que tem gente que pode perder o que perder. Pode sair da mídia social, continua amando a Deus do mesmo jeito. A quarta lição que nós aprendemos, sabe, é que existe um povo que ama mais a Deus até mesmo do que sua própria família. Pastor, que isso, pastor? Aí pegou pesado. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você aconselha pessoas a se casarem, a gente sempre diz para as moças e para os rapazes, verifica se seu cônjuge ama mais você ou sua esposa. Ama mais você ou Deus. Cursos casais fala muito isso. Descubra se o seu marido ama mais você do que a Deus. Porque se seu marido amar mais você do que a Deus, uma hora isso vai dar errado. Pastor, tem alguma coisa errada? Amar a família? Não. Amar a família é uma consequência de que você ama Deus. Você não ama Deus porque ama a família. Você ama a família porque você ama Deus. Mas Deus está sempre em primeiro lugar. Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos acrescentará. Gente, quando você olha a vida de Jó, você vê que o diabo tocou em tantas coisas. Tocou nos bens de Jó, tocou nos filhos de Jó, tocou na esposa. Na esposa não, tocou, sabe, matou, arrancou tudo dele. E Jó, diante daquele cenário onde parecia tudo perdido, amo esse texto aqui, de Jó 1, 21, 22. Olha o que ele diz. Depois que Jó perde tudo, depois que Jó está numa situação difícil, Jó capítulo 1, 21 e 22, ele vai dizer assim, sabe, ele olha as perdas dele, e ele vai dizer assim, e disse, consegue colocar? E disse, saí do ventre da minha mãe, e voltarei. O Senhor o deu. O Senhor o tomou. Não importa o que eu tenha perdido. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha perdido bens. Ele tinha perdido família. Ele tinha perdido filhos.
ele tinha perdido amigo. Em vez dele ficar reclamando, culpando Deus, o amor dele a Deus era tão grande, que ele olhou para os bens e falou, bendito seja Deus. Olhou para os filhos perdidos e falou, bendito seja Deus. Olhou para os amigos perdidos e disse, bendito seja Deus. Sabe por quê? Porque nu eu vim, nu eu vou voltar. Ele está dizendo assim, você não vai levar nada do que você construir aqui na terra. Você não vai levar nada do que você construir aqui na terra. O que você vai levar é o que você construiu em Deus. Então, em Jó nós aprendemos que é muito importante amar a família. É muito importante amar a si mesmo. Não tem nenhum problema ter recursos. Entretanto, isso não pode ser maior do que Deus na sua vida. Em quinto e último lugar, aprendemos uma lição com Jó, que é lícito e inteligente desejar saber por que as coisas acontecem. Então fala comigo. Não é problema perguntar. Não é problema perguntar. Deus nunca condenou ninguém por desejar saber o porquê. Nunca. Você vai na Bíblia e você vai ver que Deus não condena uma pessoa porque ela tem desejo de saber porquê. Se existe para mim um texto, um personagem que para mim é muito claro sobre isso, é Abacuque. Você vai lá, Abacuque capítulo 1, Abacuque chega diante de Deus na sua transparência e diz assim, Senhor, não estou aguentando esse trem não. É que Abacuque era mineiro. Sabe? Tá dando certo não, gente. Tá vendo lá, Olha o compadre prosperando lá, Vale nada aquele cara. Tá vendo aquele outro ricaço lá? Vagabundo, sem vergonha? Em outras palavras, o que o Abacuque fala assim, até quando você vai continuar ouvindo, vendo essas coisas, vendo o ímpio prosperar? Até quando você vai continuar vendo isso aqui e não vai fazer nada? O que Abacuque coloca diante de Deus é um sentimento genuíno, uma pergunta genuína. Diz assim, Senhor, eu queria entender, eu não estou entendendo. Nós somos teu povo. Por que essa turma toda prospera e a gente não prospera? Por que o Senhor está abençoando a respeito disso? E quando você olha toda a profecia de Abacuque, Deus responde à pergunta de Abacuque, e não era a resposta que ele queria ouvir, todo o capítulo 1. Mas o que eu mais amo em Abacuque, e você vai entender o coração de Abacuque, quando você lê o capítulo 2. Abacuque faz uma pergunta a Deus, porque ele não estava entendendo. Deus responde o que ele não queria ouvir. E no capítulo 2 ele falou, não tem problema não, Deus. Eu continuo na torre de vigia do mesmo jeito. Eu estou contigo e não abro. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, com todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O problema não é você perguntar. O problema não está na pergunta, o problema não está no questionamento. A respeito de coisas, é lícito, é inteligente você pensar. É inteligente você perguntar. Deus não te condena por pergunta. O problema é por que você perguntou e qual é a sua motivação em relação a Deus pela pergunta que você fez. Se existe um exemplo que pode ser contrastado muito bem para entender esse ponto, nada mais é do que o exemplo de Zacarias e Maria. Zacarias, pai de João Batista, ele está entrando no templo, aparece Gabriel, fala, Gabriel, já me ajuda, Gabriel. Tá. Então, presta atenção no nome do anjo, Gabriel. Ele vai e faz um anúncio, você terá um filho, diga assim, terá um filho. Então presta atenção, Gabriel deu uma informação para ele, você terá um filho. A Bíblia diz que Zacarias perguntou assim, mas como vai se dar isso? Presta atenção, um anjo, chamado Gabriel, faz uma afirmação, e Zacarias faz uma pergunta. Passa um tempo, esse mesmo anjo Gabriel aparece para Maria. Ele chega para Maria e fala assim, você terá um filho. E a Maria faz a mesma pergunta, como vai se dar isso? Presta atenção, o mesmo anjo, a mesma informação, a mesma pergunta, só consequência diferente. A Bíblia diz que o anjo olhou para Zacarias e falou, está duvidando? Mudo. O anjo olha para Maria e fala assim, bem-aventurada. Espera aí, é o mesmo anjo, a mesma pergunta, a mesma informação e a mesma pergunta. O que mudou? É que Zacarias, ele perguntou dizendo assim, eu não creio que isso vai acontecer. Maria disse,
Não estou entendendo. Mas se cumpre em mim a tua vontade. O problema não está em fazermos perguntas. O problema está, o que está por trás da nossa pergunta? O que está por trás da nossa afirmação? Nós estamos questionando o Deus do impossível por causa da minha impossibilidade? Ou só estou tentando entender como Deus vai fazer aquilo? Interessante que o anjo é bem objetivo, falou, fica tranquila, mulher. Vai ser uma maneira extraordinária do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Você vai colocar dentro de você um ventre, mas eu estou ouvindo, né? Não estou entendendo. Mas sabendo quem sou eu creio. O problema não está... Então é lícito você perguntar. O problema não está no fato de você perguntar ou não. O problema está exatamente do porquê e com que motivação você perguntou. É interessante que Jó faz 16 perguntas para Deus. Fala comigo, 16. Você vai ler no livro de Jó, ele faz 16 perguntas para Deus, desejando saber o porquê as coisas estavam acontecendo. E Deus não responde nenhuma delas. Se existe algo difícil da gente lidar é com o silêncio de Deus. Deus não responde nada para Jó. Mas é interessante que mesmo Deus não respondendo nada para Jó, olha o que Jó diz em Jó 19, 25. Entenda, Jó fez 16 perguntas para Deus. 16. Deus não respondeu nenhuma delas. Agora olha o que está lá em Jó 19, 25. Podemos andar com esse trem, é isso? Isso. Olha lá. Porque eu sei que meu Redentor vive. Estou entendendo nada. Não recebi resposta nenhuma. Mas eu sei que meu Redentor vive. E por fim, se levantará sobre a terra. Sabe o que acontece assim que Jó declara isso? Deus aparece para Jó. E ele faz nada mais, nada menos do que 70 perguntas para Jó. Fala assim, Jó fez 16 perguntas para Deus. Deus não respondeu. Quando Jó reconhece quem era Deus, Deus faz 70 perguntas para Jó. E eu separei essas 70 perguntas em alguns blocos. Olha as perguntas que Deus faz. Onde você estava quando lançava os fundamentos da terra? Onde você estava quando se espalhava as estrelas no firmamento? Aonde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? Me explica aí, aonde fica o reservatório do vento? E Deus foi mostrando para Jó. E Deus foi manifestando a sua glória e seu poder para Jó. Deus foi mostrando a Jó que ele estava no trono e tinha todas as coisas no seu governo. E Jó foi se encolhendo, foi se encolhendo, foi se encolhendo. Em vez de Deus responder as perguntas de Jó, ele perguntou para Jó, você sabe quem sou eu? Você sabe do meu poder? Ele está dizendo, Jó, se você acredita e entende que eu fiz todas essas coisas, porventura eu não vou fazer algo que você precisa? O que Deus quer levar a Jó a entender, e a você e a mim entender, é que Deus não está preocupado em responder os pormenores das nossas perguntas, a não ser o fato de que você entenda quem Ele é e o que Ele pode fazer. E para isso, Ele diz o que Ele fez, como Ele fez. E Ele pergunta, se você consegue responder, aonde está armazenado o vento? Aonde está o motor que bota o vento? Se você descobrir quem é que fez o quê, a hora que você olhar para toda essa construção e você entender quem eu sou, você confia em mim. E aí as suas perguntas se tornam insignificantes, irrelevantes em cima daquilo que eu posso fazer. O que Deus tenta levar Jó a entender, nada mais é
do que entender quem Ele é. Depois que Deus faz essas perguntas, depois que nós aprendemos essas lições com Jó, eu quero terminar dizendo sobre as 5 verdades que mudaram a vida e a história de Jó. E aqui eu quero aplicar bastante sobre a sua vida e a minha vida. Entenda que o que acontece com Jó acontece com muitos de nós. Talvez numa dimensão menor, maior. Talvez você não tenha perdido filhos, mas você perdeu alguém. Talvez você não tenha perdido bens, mas você tem lutado com relação a algumas coisas. Talvez você esteja lutando com saúde. Talvez esteja lutando com tantas coisas. Sabe, a vida de Jó nada mais é um exemplo de que você representa, Jó representa você e eu. Agora eu quero que você entenda 5 verdades que mudaram a história de Jó e que pode mudar a sua história. E todas as verdades estão no capítulo 42 de Jó. Entenda que do capítulo 1 até o capítulo 41, tudo que você vai ver são as desgraças que passaram na vida de Jó, os amigos que se perderam, as críticas que ele recebeu, as acusações que foram feitas. Você vai ter 41 capítulos onde Jó faz seus questionamentos, onde Deus responde com perguntas. E só no capítulo 42 você vai entender o processo de restituição de Deus. 5 verdades que mudaram a vida de Jó e podem mudar a sua vida e a minha vida. Primeira verdade que Jó descobriu, Jó 42, versículo 2. Jó 42, 2. Bem sei que tudo pode. Repita comigo, bem sei. Não, bem sei que tudo pode. Existem pessoas que para nós, existem coisas que para nós são impossíveis. Embora hoje a literatura que mais vende são as literaturas de autoajuda. Sabe, o que mais nos ensina é a Bíblia Sagrada. Aquilo que é impossível ao homem, é possível a Deus. Um pai desesperado perguntou a Jesus, tu podes? Tu podes? Repita comigo, Deus, tudo pode. Eu gosto muito quando Deus chega para Jeremias e diz assim, no capítulo 32, Jeremias, há algo demasiadamente difícil para que eu possa resolver? Qual a pergunta de Deus? Você acha que aquilo que você está vivendo é difícil demais para Deus? Deus pergunta a Jeremias, você acha que aquilo que você está vivendo é difícil demais para mim? Então entenda algo, Deus tudo pode. A primeira verdade para que você possa experimentar a restituição, para que você possa experimentar um relacionamento saudável com Deus, é levantar a mão e dizer, Deus tudo pode. Levanta a sua mão, faça isso. Diga assim, Deus tudo pode. De novo, Deus tudo pode. Cara, mais uma vez, com a tua mão erguida, começa a apresentar a Deus aquilo que é impossível para você. Começa a apresentar a Deus aquilo que é impossível para você. Comece a apresentar a Deus aquilo que você tem lutado, aquilo que você não pode, Ele pode, aquilo que você não pode, Ele pode, aquilo que você não pode, Ele pode, a dor que você está sentindo, Ele tira, o trauma que você está vivendo, Ele cura, o desemprego que você está passando, Ele abre portas, Deus tudo pode. Nessa manhã, eu quero dizer para você, a grande verdade que você não pode tirar, Deus tudo pode. Pai, eu libero agora, Senhor Deus, o Teu poder. Eu libero agora o Teu poder sobre cada um de nós. Eu libero agora, Senhor Deus, o poder da restituição que está no Senhor. Eu agora, em o nome de Jesus, eu declaro todas as perguntas, todos os questionamentos, todas as perdas estão sujeitos ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo pode. E nesta manhã, eu libero o impossível sobre a sua vida. E aquilo que você não pode, aquilo que você já tentou, aquilo que você já buscou e não conseguiu. Ei, o Deus que tudo pode, começa a operar algo especial na sua vida. Nesta manhã, Deus tudo pode. A segunda verdade está no capítulo 42, do segundo parte. Diz assim, e todos os seus planos, bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Diga assim, a segunda verdade
é que nada que Deus projetou para a minha vida será frustrado. Aleluia! Pastor, mas eu não estou vendo. Você não precisa ver, você souber crer. Levanta sua mão e diga assim: Senhor, eu declaro que os seus planos sobre a minha vida, os teus planos sobre a minha família, os teus planos sobre o meu chamado, os teus planos sobre tudo que é meu, não será frustrado. Aleluia! Aleluia! Quando eu olho esse texto, eu lembro da vida de José. Deus deu um sonho para José. Ao longo da jornada da vida de José, frustração, 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 frustração. A gente costuma brincar que José foi um monte de descida, né? Ele desceu para o poço, do poço ele desceu para o Egito, do Egito ele desceu para a casa de Potifar, da casa de Potifar ele desceu para o calabouço. E foi descida, 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 descida. Mas Deus tinha um plano para ele. Deus tinha um plano para ele. E quando ele encontra seus irmãos, depois que ele já era alguém bem sucedido no Egito, ele fala: fique tranquilo. Vocês acham que foram vocês que me mandaram para cá? Foi não. Foi não. Foi Deus que antecipadamente me mandou, porque havia um plano sobre a minha vida. E os planos deles não podem ser frustrados. José estava dizendo assim: vocês não atrapalham os planos de Deus na minha vida. A mulher de Potifar não pode atrapalhar o plano de Deus na minha vida. A cadeia não pode atrapalhar o plano de Deus na minha vida. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Eu não sei o quanto você já desceu. Eu sei o quanto Deus pode te levantar. E o quanto os planos dele vão ser assim. O que eu acho interessante é que a descida, ela é gradativa. Mas o levantar de Deus é imediato. José sai do calabouço para o governo. E eu tenho a palavra para te dizer. Está chegando o tempo de Deus acelerar o cumprimento dos planos dele na sua vida. Eu vou repetir. Está chegando o tempo de Deus acelerar o plano de Deus na sua vida. E quando isso acontecer, não só você, mas toda a sua família será abençoada por causa disso. Terceira verdade que Jó descobriu no processo de restituição. Capítulo 1, versículo 3. Põe no versículo 42, versículo 3. 42, versículo 3. Mais um versículo, por gentileza. Terceira verdade. Quem é este que sem conhecimento encobre meus planos? Na verdade, falei mais do que entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. A terceira verdade é: José reconhece que falou demais. Só quando você reconhece que você falou demais, Deus pode começar a agir na sua vida. José diz assim: falei o que eu não entendia. Tem coisas que eu não vou entender. São elevadas demais para minha limitada mente humana. Então, cuidado com o que você fala no dia da perda. Você só está enxergando o que está na sua frente. Mas Deus está vendo lá na frente, depois da curva. E Ele sabe aquilo que você não sabe. Então, no tempo de luta, fica de boca fechada.
Porque as tuas palavras, elas podem denotar a tua incredulidade. Quarta verdade. Eu te conhecia só de ouvir falar. Meu Deus. Olha lá, Jó 42:5. Jó 42:5. Ele vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, queridos, uma das coisas que eu descobri com a luta é que a gente acha que conhece a Deus, mas não conhece a Deus. A gente pensa que a gente conhece a Deus, mas no dia da luta, quando você vê a provisão de Deus, e essa provisão está chegando, aí você vai perceber que esse Deus não é o Deus que você conhecia, mas é o Deus que Ele é. Jó chega à conclusão de que ele não conhecia Deus, e somente depois de tudo que ele viveu, é que ele verdadeiramente... Quinta e última verdade que Jó descobriu: que o caminho da restituição está no arrependimento, está no quebrantamento, está na fé que Deus pode fazer. Olha o que diz Jó 42, versículo 6. Jó 42, versículo 6. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Diante dessas 5 verdades, Deus libera um processo de restituição. E Deus restitui 5 áreas da vida de Jó. Deus restitui a área espiritual. Deus restitui a área relacional. Deus restitui a área financeira. Deus restitui a área familiar. E Deus restitui a saúde. Fique em pé, por gentileza. Querido, o que aprendemos com Jó? Deixa eu fazer um resumo do meu resumo da minha mensagem. O que aprendemos com Jó? Jó nada mais é do que um representante meu e seu. Nada mais é do que o ser criado por Deus, a quem Deus ama e a quem Deus quer cuidar. E Deus confia em você, assim como confiava em Jó. E Deus colocou dentro de você atributos para você ser reto, íntegro, correto e viver bem, e ser piedoso e amar a Ele. E que Deus tem toda a disposição e o interesse que você seja íntegro como Jó. E Deus está disposto a investir o que for necessário para colocar na tua mão riqueza, família. Ouça bem, Deus é o maior interessado nisso. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A Bíblia diz que Deus, Ele quer a sua prosperidade. Deus não só depositou em você uma capacidade, um dom para ser íntegro, mas Ele vai te ajudar a conquistar coisas na face da terra. Esse é Deus, o Deus que te criou, que tem um propósito para a sua vida, que colocou em você possibilidades e coisas extraordinárias para você viver. Mas não se iluda. Existe um capeta, um Satanás. E ao contrário de Deus, Ele quer o teu mal, Ele quer te matar, Ele quer roubar, Ele quer destruir. E tudo que acontece ruim na sua vida vem dele. Tudo vem dele. Só que Ele olha para você e para mim como Ele se enxerga: interesseiro, corrupto. Ele olha para você e para mim e acha que nós somos iguais a Ele. Está amarrado, capeta. Satanás olha para você e ele diz assim: que nada, você ama Deus nada, rapaz. Você só ama Deus porque você está sendo abençoado. O que Satanás falou?
para Deus a respeito de Jó é o que ele fala todos os dias a teu respeito, a meu respeito. Satanás tenta colocar o seguinte: esse povinho aí só tem interesse naquilo que o Senhor vai dar para ele. Tira as coisas dele, tira alguém dele, tira uma pessoa querida, tira o dinheiro dele, e você vai ver quem é esse povo aí. O que Satanás está tentando dizer é que nós somos corrompidos como ele, mas nós não somos. Eu declaro que aqui existe um povo que não é corrompido, existe um povo que não é interesseiro. Nós queremos a bênção de Deus, queremos, mas não é isso que norteia a nossa vida, não é isso que move a nossa vida. Satanás tenta o tempo todo provar para você, para mim e para os outros, de que não existem pessoas que amam a Deus de verdade, pessoas interesseiras, pessoas que são tão corrompidas, que só servem a Deus por causa da pobreza, e se botar dinheiro se corrompe. É mentira. Eu quero dizer algo a esse respeito: Deus pode colocar fortuna na sua mão. Continue temendo a Deus, continue amando a Deus. Nós não servimos a Deus porque somos interesseiros. Se por um lado nós recebemos de Deus o dom da vida, o dom da integridade, se por um lado nós recebemos a capacidade de sermos prósperos e abençoados, por outro lado nós temos um inimigo tentando nos acusar o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E ele usa as circunstâncias, ele usa a falência, ele usa o desemprego, ele usa a boca de pessoas, ele usa tudo para poder dizer para você: está vendo como você não ama Deus? Está vendo como você não merece ser Deus? Mas eu quero dizer, eu denuncio essa mentira em nome de Jesus. Nós não somos desses corrompidos, nós não nos corrompemos com a bênção de Deus, nós somos crentes de verdade, que sabemos quem Deus é. Mas também, querido, entenda, é lícito você fazer perguntas, é lícito você querer entender o que está acontecendo. O problema não está em você entender ou não entender. O problema está o que você faz com a resposta de Deus. Por que você pergunta a Deus? Deus, por que eu estou passando? Por que eu perdi? Por que foi embora? Por que o Senhor levou? Por que eu estou desempregado? Por que o Covid? Por que a doença? Está tudo certo, não tem problema nenhum você perguntar. Agora você não pode ficar brigando com Deus, porque senão você vai viver o que Zacarias viveu. Pergunte com o coração de Maria e não com o coração de Zacarias. Faça como Abacuque: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não estou entendendo porque as coisas não estão acontecendo, eu não estou entendendo. Mas independente da tua resposta, conta comigo. Eu continuo na torre de vigia, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Ei, com todavia, eu me alegrarei, porque eu tenho um Deus da minha salvação. Eu tenho um Deus da minha salvação. Foi, não vi, não voltei. Bendito seja o nome do Senhor. Perdi, ficou. Eu não vou levar nada daqui. Ei, você não vai levar nada dessa terra. Do jeito que você veio, você vai. Você veio nu, vai nu. O que você perde ou ganha aqui não vai fazer diferença na eternidade. Viva para Deus, viva com Deus. Por favor, não é fácil perder. Hoje está entre nós uma viúva, a irmã Inge, que perdeu seu marido. Temos orado por ela, que o consolo de Deus continue na sua vida, minha irmã. Não é o que temos, o que não temos, não é o que perdemos ou o que ganhamos, é Deus. É Deus, é Deus. Essa manhã eu quero que você entenda as 5 verdades que mudaram, que precisam ser olhada por mim e por você de maneira muito carinhosa. Primeiro, nunca esqueça: Deus tudo pode. Repita comigo: Deus tudo pode. Segundo, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aleluia.
Andando sobre esse querendo lá, Jesus. Oh. Terceira verdade, cuidado com o que você fala. Você fala do que você não conhece. Cuidado com o que você fala de Deus. Quarta verdade, se esmere em conhecer a Deus, porque nós só conhecemos um Deus de ouvir falar, mas um dia conheceremos Ele face a face. E finalmente se arrependa. Se arrependa se você achar no coração alguma área da qual você condenou a Deus, acusou a Deus, pela dor que você sentiu ou está sentindo ou sentirá. E você vai ver Deus restaurando todas as áreas da sua vida. Você vai ver Deus restituindo áreas da sua vida. Deus vai restituir sua área espiritual. Deus vai restituir sua área relacional. Deus vai restituir suas finanças. Deus vai restituir sua área familiar. E Deus vai restituir sua saúde. Como é que termina o livro de Jó? A Bíblia diz que Jó começou a orar. Em vez de reclamar, ore. Ele começou a orar pelos seus irmãos. Ore para alguém que está sofrendo mais do que você. Ore para alguém que não entendeu o que você está entendendo. Ore para que alguém tenha experiência com Deus que você está tendo. E a Bíblia diz que quando ele começou a orar pelos seus irmãos, Deus mudou a sua sorte. E Deus restituiu em dobro tudo que ele havia perdido. Deu o dobro dos bens. Deu o dobro das filhas. Deu o dobro de amigos. Ouça. Está chegando um tempo de restituição na sua vida. Mas há princípios de restituição. E eu declaro que esta manhã Deus começa um processo de restituição total na sua vida. Total. Deus vai te restituir família, finanças, saúde, amigos, relacionamentos. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Pega a tua mão, Pai, nessa manhã. Eu declaro, Deus, que assim
assim como Jó, existem pessoas íntegras, retas, que temem ao Senhor, que amam o Senhor. E nós declaramos que todas as mentiras do inferno estão detidas em nome de Jesus a nosso respeito. Obrigado pela experiência que nós temos contigo, de saber quem o Senhor é, o que o Senhor pode. E ainda que percas aconteçam, e aconteceram, ou acontecerão, nós sabemos quem é. O Senhor tudo pode. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E nós vivemos diante de um Deus da restituição. E eu declaro restituição sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém.